2 Timóteo 2, nós vamos ler do 1 ao 15, beleza? Enquanto você abre aí, o título desta mensagem é Hora de Crescer. Hora de Crescer. Amém? Todos acharam? 2 Timóteo 2, lá no final da Bíblia. Está lá. Show? Bora. 2 Timóteo 2, a partir do verso número 1. A palavra de Deus diz: Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as às pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio, e por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes, na presença de Deus, que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se ou procure sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Amém? Amém. Olha aqui para mim. Esses dias, eu e a minha esposa, nós fomos visitar aí um estabelecimento da cidade de Londrina. A gente gosta de conhecer lugares novos, né? Não vou citar o nome porque não vou falar tão bem, então fica assim mesmo. Mas nós fomos visitar um certo estabelecimento aí para conhecer. E ao sairmos desse estabelecimento, nós olhamos um para o outro, nós comentamos tipo assim, não voltaria. E essa foi a impressão que ficou. E conversando sobre isso, hoje, inclusive com ela, nós estávamos falando sobre esse estabelecimento e falamos assim, não adianta. Você quer ser um empreendedor aí, você quer fornecer algum produto, o produto ele tem que ser bom. A maior propaganda de um produto é se ele é bom mesmo ou não. Caso contrário, a pessoa vai experimentar, vai tentar ter essa experiência, e se ela não gostar, ela simplesmente só não vai voltar. E vai falar para as pessoas que foi lá, tipo assim, nem vale a pena não. É o pior tipo de propaganda. E é muito interessante pensar sobre isso, porque dentro da fé cristã, ou dentro da nossa caminhada espiritual, nós podemos experimentar a mesma coisa. Essa semana, você deve ter visto aí nas interwebs, que viralizou um vídeo de uma moça cantando uma música chamada O Evangelho de Fariseus, alguma coisa assim. Não estou aqui para fazer um juízo de valor sobre a moça ou sobre a música, nada disso. Mas, independentemente se você concorda com a Aimee ou se você discorda da Aimee, fato é que a música, ela só existe
Porque tem cristão oferecendo produto espiritual ruim. Você entendeu o link aí ou não? Existem cristãos, pessoas dentro da vida da igreja que estão fornecendo, oferecendo um produto espiritual ruim. É uma imagem ruim, é uma postura ruim, são atitudes ruins, palavras ruins. E aí acontece fenômenos como esse dessa canção. E por que a canção viraliza? Porque ela afeta, vamos dizer assim, ela dá aquela cutucadinha no cristão, e o cristão dá aquela compartilhada, e ela também dá voz àqueles que apontam os seus dedos contra a igreja de Cristo. Olha aí, ó, tá vendo? É disso que eu estou falando. Então, assim, gregos e troianos celebraram a canção. E nós precisamos pensar sobre isso, independentemente se você concorda ou não com a canção, ela existe, porque existem cristãos que estão oferecendo esse produto espiritual ruim. E eu fiquei meditando sobre isso. Qual que é o resultado de toda esta fala até aqui? O resultado é que nós como igreja, e quando digo nós como igreja, eu quero que você pense em você, individualmente, nós precisamos crescer em maturidade espiritual. Precisamos, urgentemente. Está na hora de crescer, está na hora de deixar para trás aquilo que não convém e caminhar olhando para o alvo. Nós precisamos como igreja crescer. Isso é algo urgente, latente, gritante. A igreja sofre de uma imaturidade espiritual muito grande. Paulo já falava sobre isso em suas cartas para outras igrejas, sobre essa imaturidade espiritual e o dano que isso causa dentro da igreja e fora da igreja, naqueles que a igreja toca. Então, entenda esta mensagem, e eu também entendo ela para mim, como um chamado. Eu e você precisamos crescer, está na hora de crescer, para que possamos sim fornecer um produto espiritual bom, para que possamos ser testemunhas de Cristo, para que possamos ser o que cristão significa, pequenos cristos. É pensando nessa realidade que Deus me trouxe para esse texto, 2 Timóteo. Qual que é o contexto aqui? O contexto dessa carta, Paulo está preso em Roma, e provavelmente, isso é quase que unânime dentro da teologia bíblica, é uma das últimas cartas do apóstolo Paulo, e é considerada a última carta do apóstolo Paulo. Provavelmente após escrever essa carta, ele morreu, foi morto, justamente dentro dessa prisão. Ele fala sobre isso, ele fala que ele acreditava que ele não ia sobreviver a este julgamento, que o negócio estava, que o caldo estava fervendo, que a onça estava em direção ao lago para beber água. Tanto que ele fala: Timóteo, vem aí, corre para cá, para trazer as minhas coisas, eu acho que o negócio aqui vai apertar, não está dando certo, fui abandonado, estou sozinho. E Paulo chama Timóteo então para uma conversa, porque Paulo desejava quase que assim, passar orientações finais para Timóteo. Passar aquele cajado ministerial, tipo assim, ó, você vai continuar o projeto lá em Éfeso, porque Timóteo estava lá em Éfeso, realizando a missão. Você vai continuar o esquema lá, plantando igreja, discipulando pessoas e vai para cima. E eu preciso te passar orientações finais. E é muito interessante porque Paulo, dentro dessa carta, ele fala para Timóteo que caminhar com Cristo requer sacrifício. Nós vamos falar sobre isso. Obediência, persistência. Isso custa caro. Paulo sabe sobre isso. E Paulo está dizendo que Timóteo precisa abraçar essa realidade e crescer. Paulo até apela para que Timóteo se lembre da sua história. Então essa mensagem ela é muito significativa para nós aqui hoje, porque nós estamos dentro de um culto do Ministério de Jovens. E Timóteo, ele era um jovem. Ele era um homem com menos experiência, vamos dizer assim, recebendo orientações de alguém mais velho, de um tutor. E Paulo deseja também ensinar algo para nós hoje, nós como igreja. Como que nós podemos abraçar essa realidade e crescer?
E aqui tem alguns verbos no meio desta perícope bíblica que eu vou usar como os pontos desta pregação. Primeiro deles, fortifique-se. É um dos primeiros verbos que está aí. Nós estamos imersos no mundo que caminha na direção oposta àquela que a palavra de Deus nos mostra. Isso é fato. Nós somos o sal da terra, luz do mundo. Nós somos aqueles que exalam o perfume de Cristo, que para alguns é cheiroso e para outros tem cheiro de morte. O mundo caminha numa direção e nós estamos em outra direção. Nós somos chamados pelas Escrituras de peregrinos nessa terra. E quanto antes você compreender isso, melhor para você. Porque o que tem de cristão dando com a cara na parede, porque está tentando ter o sucesso do mundo, receber os aplausos do mundo, isso vai na contramão daquilo que Deus nos chama para fazer. Mas Paulo ele fala que o primeiro passo aí que Timóteo precisa fazer para crescer é se fortificar. E parece óbvio, besta, mas muita gente não faz isso. Quando você vai começar a caminhada espiritual, você tem se fortificado? Eu entendo que às vezes a gente chega dentro da igreja, e talvez você esteja aqui talvez pela primeira vez, ou você esteja começando a sua caminhada espiritual, e você chegou aqui meio nos trancos e barrancos, assim, Deus te trouxe, você está meio capengando, tipo assim, soldado ferido, 2 tiros na perna, arrastando, e beleza, glória a Deus que você está aqui. Mas você chegou aqui, irmão, agora é a hora de você se fortificar, para que você possa caminhar. É a mesma coisa que você querer fazer uma maratona, sem se alimentar propriamente, sem se preparar, né, Guto? Direitinho, aí dá uns imprevistos no meio da maratona. Então você precisa se preparar para isso, se alimentar, você precisa fazer o que você tem que fazer antes da maratona, para que você possa concluir essa corrida bem. Você está me entendendo ou não? Por isso que Paulo fala, Timóteo, quando eu falar Timóteo aqui, eu quero que você aplique para você, tá? Você chama Timóteo agora. Timóteo, fortifique-se. Em primeiro lugar e principal lugar, ele fala, fortifique-se na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa força vem do Senhor. A nossa força vem de Deus. E nós precisamos entender isso. Paulo fala, Timóteo, fortifique-se na graça do Senhor. A realidade, jovem, do favor imerecido de Deus que nos alcança, dessa graça que nos alcançou, de Jesus Cristo se esvaziando, como nós cantamos aqui, e indo até nós, dando a nós esperança, vida, nos resgatando do império das trevas, nos transportando para esse reino, do Filho do seu amor. Essa graça, esse fato precisa estar na nossa mente, dia após dia, e isso precisa nos motivar, isso precisa nos dar aquele gás, para seguir em frente. Cara, o que tem de gente no ministério que fala, pastor, estou desanimado, e eu entendo que existem fases da vida, meu irmão, minha irmã, porém, todavia, entretanto, se você está desanimado, a primeira coisa que eu vou falar para você é, ei, você precisa se fortificar na graça do nosso Senhor Jesus. Ter na sua mente o fato desta graça. Isso já é motivação suficiente para o resto da tua existência. E se você tivesse mais 1000 vidas, isso também seria motivação o suficiente para você sempre estar no gás. Ah, mas fulano falou um negócio que eu não gostei muito. Ciclano não me cumprimentou a hora que eu cheguei na igreja. E daí, meu irmão? O que é isso perto da graça do nosso Senhor Jesus Cristo? O que é isso perto da graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Então Paulo fala, Timóteo, no meio dessas dificuldades, no meio das circunstâncias que são contra, no meio das adversidades aí de Éfeso, desse mundo idólatra que você está imerso aí, no meio desse pessoal, porque tinha um pessoal lá que estava levantando umas doutrinas muito loucas no meio da igreja de Éfeso, no meio desse pessoal maluco aí que está atrapalhando o crescimento da igreja, fortalece, seja fortalecido na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que te dá força, é isso que deve ser o seu combustível. Se nós quisermos dar sequer um passo na nossa caminhada espiritual,
é só pela graça de Jesus. É justamente porque Jesus vai na frente que nós podemos segui-lo. Vocês estão entendendo? Jesus tem que ir na frente, meu irmão. É a mesma visão lá do Antigo Testamento, quando você vê lá Êxodo, Números, você vê o povo lá indo no deserto. O texto fala que a nuvem de glória de Deus descia sobre o tabernáculo. Enquanto a nuvem estava lá, o povo não arredava pé. Quando a nuvem subia e saía fora, aí sim o povo ia. Por quê? Aonde Deus não está, não faz sentido estar, meu irmão. Aonde Deus não está, não faz sentido estar. E talvez seja por isso que muitos jovens estão aqui hoje enfraquecidos, sem força, porque estão insistindo em permanecer em lugares que Deus não aprova. Eu sei que Deus é onipresente, mas entenda, aonde Deus não está. Você está me entendendo ou não? E aí o cara está acabado, cansado. Nós seguimos a Jesus. É Ele que vai na frente. Nós somos fortalecidos pela graça de Jesus. Em segundo lugar, Paulo, ele fala para Timóteo logo em seguida: pega, Timóteo, essa palavra que você aprendeu e passa para outros homens fiéis a Deus, que possam ensinar essa palavra. Paulo está falando sobre ombrear. E aqui é outra fonte de fortalecimento. Não é à toa que se encontra na mesma frase. Você não foi feito para caminhar sozinho. Não foi. Esse negócio do cristianismo lobo solitário não existe. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo formado por pedras diferentes, de formatos diferentes. Deus nos chama para sermos um. Por isso que eu detesto aquele papo pós-moderno de a igreja sou eu, pastor, por isso que eu não vou na igreja. Porque eu sou a igreja. Estou sendo ministrado por Deus dentro do meu quarto, enquanto assisto Netflix. Balela, meu irmão. Você é chamado a viver em comunhão. A palavra de Deus fala sobre isso, que é mal aqueles que não estão vivendo em comunhão com a igreja. Paulo está falando, dentro da frase de fortalecimento: ó Timóteo, você precisa dar uma delegada aí. Chama homens para caminhar na obra com você. Você, homem, mulher que está aqui hoje, você é chamada para caminhar com pessoas que possam ombrear com você. Sabe aquela frase clássica que o povo fala? Tem gente que acha que está na Bíblia. Diga-me com quem tu andas, te direi quem tu és. Tal. Está lá em Acrescentares. Mas essa frase, ela diz algo também. A palavra de Deus não fala que você tem que sair do mundo. Tipo, não vou ter mais amigo que não crê em Jesus. Não é isso. Mas você tem amigos que creem em Jesus? Você tem amigos que te abençoam? Você tem amigos que ombreiam com você no ministério? Você tem amigos que te influenciam para o bem? Você tem amigos que te puxam para frente, que são referência para você? Você está me entendendo ou não? Paulo fala: Timóteo, você é fortalecido quando você ombreia. Você precisa caminhar junto com pessoas. E você que está aqui também. Por isso que a gente bate na tecla. Célula é importante, meu irmão. Você tem que ir na célula. Participa dos eventos da igreja. Vai ter um acampamento, vamos lá. Vai ter o curso, tal, do Homem ao Máximo, do Mulher Única. Vai para cima. Vamos lá conversar no gabinete pastoral. Vamos caminhar, meu irmão. Vamos caminhar. Por quê? Porque essa comunhão gera crescimento também. Nós estamos falando sobre crescimento. Gera crescimento, sabe por quê? Já falei isso várias vezes aqui. Porque tem gente que vai ser referência para você e vai te abençoar, e vai ter gente chata pra caramba aqui também, que vai fazer com que você cresça na fé, com que você se torne uma pessoa melhor. Entendeu? E se é chato também, eu sou chato também,
Todo mundo tem suas chatice. Entendeu? E é isso. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos ser afiados na comunhão. Isso é muito legal, gente. Sabe por quê? Só vou falar mais uma coisa aqui. Tem muitas vezes porque tem muita gente chata, às vezes tem uns problemas, não tem? Se você nunca teve problema com ninguém, você me ensina depois, faz um curso, eu compro, tá? Mas às vezes rolam uns problemas, umas diferenças. E sabe o que mostra maturidade? Pergunta básica. O que você acha que é mais maduro? Vamos supor que eu e o Vini Fred aqui, a gente teve um problema aí. Está um climão, esquisitão aqui, entre eu e ele. Aí o que eu vou fazer? Primeira atitude, eu dou shade nele assim, ó. Eu finjo que ele não existe, que ele é uma ameba aqui. Não cumprimento, passo reto. Aí se o pastor pergunta, irmão, você não cumprimenta mais ele? Aí ele fala assim, não, é para evitar conflitos. Eu sou um homem santo. Agora, a outra atitude, Vini, vamos conversar, irmão. Eu não gostei disso. O que eu fiz para vocês? Podem me falar? Cara, você pode me perdoar por isso? Vamos resolver. Conversas difíceis, gente. Conversas difíceis. Nós precisamos de jovens cristãos que estejam dispostos a ter conversas difíceis. Conversas pesadas. Aí tem um monte de gente que não consegue se resolver. Eu não tenho nada contra de você pedir ajuda do pastor, no caso eu. Mas o que tem de jovem que me procura para resolver problema que o cara poderia ir lá e falar, eu viro tipo o menino dos correios, assim, tipo, é tipo assim, os caras brigam em casa, sabe? O irmão briga com o outro, tipo, mãe, fala para ele isso. Só que é com o pastor, fala para aquele irmão, tal coisa. Que maturidade espiritual é essa? Que exemplo que nós estamos dando? Sabe uma experiência que eu tive na minha vida espiritual? Por isso que eu sempre encorajo os jovens a assumir posições de liderança. Pode perguntar para algum líder aí. Quando você assume uma posição de liderança, você tem aquela pressãozinha da liderança, você quer se tornar alguém melhor. A liderança faz com que você dá uma acordada. E quanto mais você sobe nos degraus da liderança, mais conversas difíceis e mais situações chatas você vai ter que enfrentar. Eu brinco com a Carol, eu lembro quando eu era mais novo, estava lá, era de outra igreja ainda, no Ministério de Adolescentes. Eu até era líder, mas quando tinha uns pipinão brabo mesmo, eu jogava o pastor. E hoje eu não posso jogar para ninguém, entendeu? Porque é comigo mesmo. Então assim, faz parte, mas isso fez de mim, esse tipo de conversa difícil, fez de mim alguém mais maduro. É assim. Por isso, fortifique-se no Senhor e na comunhão. Segundo ponto, suporte, aguenta, bate no peito aí. Aquele que deseja crescer e ser um homem, uma mulher maduros espiritualmente, precisam suportar os sofrimentos. Se nosso Mestre Jesus sofreu de uma forma tão profunda, será que eu e você não deveríamos esperar o mesmo? Tem gente que quer ser cristão e acha que a vida vai ser assim. Agora que eu sou crente, eu lembro de uma vez um jovem que eu evangelizei, ele veio para a igreja e tal, e foi tocado pelo Senhor, está na igreja até hoje. E eu lembro que na semana que ele veio, que ele tinha acabado de receber a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, eu lembro que ele veio e falou assim, pastor do céu, você não acredita, parece que agora que eu recebi Jesus, o negócio está dando tudo errado, dei PT no carro, perdi meu emprego, e tal, coisa eu falar. Daí eu falei, irmão, é só o começo, entendeu? Primeiro que Satanás está furioso, segundo, que a vida cristã não te promete tudo de bom, pelo contrário, te garante que você vai ter sofrimentos, porque você está andando na contramão do mundo. Nós precisamos entender isso. A ideia aqui que Paulo transmite a Timóteo, não é para fugir do sofrimento,
mas para abraçar esse sofrimento, compreendendo que muitas vezes é justamente no sofrimento que a presença, a capacitação, a companhia de Deus se torna ainda mais real, ainda mais palpável. Porque às vezes quando nossa vida está tudo muito certo, a gente dá aquela esquecida de Deus, sabe? É aquele clássico caso do cara que vai na igreja quando está com um problema e o problema se resolve e ele some da igreja. É o cristão por temporada, entendeu? Acabou a temporada, é só quando na próxima temporada. É justamente por isso que eu e você, nós somos chamados a suportar. E eu vou falar um negócio para você, o que tem de cristão hoje em dia, cheio de mimimi, não está escrito. Tudo é problema hoje. O ar não está funcionando, não gostei da pregação, o pastor é esquisito. A célula lá, os caras não conversaram direito comigo. É cheio dos obstáculos, dos problemas. Meu Deus do céu. Eu fico olhando para a palavra de Deus e eu vejo a igreja primitiva, os caras para entrar na igreja, era tipo assim, mano, você está disposto a morrer por Jesus? Porque tipo assim, pode acontecer mesmo, tipo amanhã. Era isso aí. Os caras se reuniam de Dava, escondido, era contra o sistema, a galera estava em cima. Então era tudo ou nada, irmão. Nós somos chamados a suportar. Nós precisamos urgentemente de homens, mulheres, que vão ser como pilares dessa sociedade, que escolhem suportar, sustentar, matar no peito. É por isso que essa galera aí que levanta várias agendas contra a palavra de Deus, odeia o cristianismo. Porque dentro da igreja, apesar de ter os caras que vendem o produto ruim, igual eu estou falando aqui, tem os caras que são ponta firme. E esses caras dão trabalho, meu. Que é homem de verdade, é mulher de verdade. Os caras não conseguem, digerir aquilo. É gente, vou citar alguns nomes aqui, não da igreja, para expandir. É gente estilo aquela Ana Campanholo. É gente estilo o Nicolas Ferreira. Os caras odeiam. Os caras ficam doidos com esses caras. Por quê? Porque eles não conseguem digerir isso. Entendeu? Eu estou dando exemplo de nomes grandes aqui, mas você é chamado a ser um pilar. Você é chamado a ser um cara desse, é o meu difícil, velho. Gera incômodo. E saiba de uma coisa, se você topar ser um desses caras, você é o novo rebelde dessa geração. Você é o tatuado de cabelo moicano, com piercing em tudo que é lugar, só que dessa geração. Se você é um jovem, casado, com filhos, meu Deus, você é esquisito, irmão. Você é o cara como é que fala? Da anarquia, entendeu? Mas Deus nos chama para sermos esses pilares. Quero te perguntar nessa noite, quantas famílias não acabam porque falta homem e mulher que mata no peito, que suporta? Quantas pessoas não são feridas na igreja porque faltam homens e mulheres que matam no peito? Quantas? Nós precisamos pensar sobre isso e trazer essa responsabilidade para nós, se nós queremos crescer espiritualmente. Paulo, ele diz que o nosso foco e a nossa dedicação tem que estar no projeto de Deus. E aí, ele dá esse exemplo do soldado, do atleta, do agricultor. Ele fala, aqui no verso, cadê? 4. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar ao oficial que o alistou. Ele está falando, você tem que ter foco, meu irmão. Foco nas coisas de Deus. Parar de perder tempo com aquilo que não importa. Ele fala, o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, se não conhecer aquilo que tem que ser feito.
E ele diz, o trabalhador que trabalhou arduamente tem que ser o primeiro a receber o fruto. Você está sendo encorajado a isso, jovem. A ser o cara com foco, o pilar, o que vai na frente. Você tem que ser o cara que vai meter a mão na massa. Você tem que ser o cara que fala, não, ninguém quer fazer, joga aqui que nós resolve. Eu louvo a Deus que eu vejo isso na vida de vários aqui. Dá algum BO, até no acampamento, lá dava uns BO, você já viu os caras indo, fazendo, acontecendo, metendo a mão na massa, os caras não ficam esperando, sabe? É isso aí. Essa é a ideia. Próximo ponto. Lembre-se. E talvez esse seja o tópico de maior importância. Tem a ver um pouco com o primeiro. Muitos cristãos, eu penso, que estão morrendo no meio da caminhada, pois eles já se esqueceram de Jesus. A cruz se tornou uma historinha antiga e o crucificado um personagem de uma cantiga de niná. Virou um negócio distante, um negócio que não conecta mais. É uma história longe. Paulo está falando para Timóteo, lembre-se de Jesus, lembre-se do Salvador, morto, ressurreto. Essa lembrança deve ser viva na nossa mente. E aí ele escreve um poema lindo, ele fala, se morrermos com ele, também com ele viveremos, se perseverarmos, com ele reinaremos. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre esse relacionamento com Jesus, sobre essa perseverança, sobre esse caminhar com Deus. Paulo está incentivando Timóteo a seguir esse caminho. É justamente isso que nós temos que ter na nossa mente. Aquele que deseja crescer precisa abandonar discussões que muitas vezes são sem sentido. Paulo está criticando isso aqui, logo em seguida. Porque lá na igreja de Éfeso tinha uma galera que estava falando que a ressurreição já aconteceu. A ressurreição, digo a ressurreição final. E o pessoal estava discutindo lá, vou entre aspas aqui, o sexo dos anjos. O que você acha? Adão tinha umbigo ou não? Sabe? Essas pira. E isso só estava pervertendo o coração da galera, que estava deixando de fazer aquilo que precisava fazer, para ficar lá conjecturando, teologia da especulação. Paulo fala, ei, você que quer crescer, abandone discussões que não têm sentido, e coloque as mãos na massa, lembre-se de Jesus, segue o caminho, avance. Essa é a mensagem de Paulo. O último verbo que ele coloca, em algumas versões é procure. Procure apresentar-se. O verso 15 talvez seja um dos textos que mais marcou a minha caminhada espiritual, pessoal, a minha. O texto fala, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Paulo, ele está fechando a ideia da perícope, dando um objetivo claro para Timóteo. Foca nesse objetivo. Jovem, se você puder guardar algo aí, guarda isso. Foca nesse objetivo. Eu lembro de uma frase, eu comentei dela agora há pouco, que dizia, de que adianta você ter o aplauso dos homens e a desaprovação de Deus? Você que está aqui hoje, deseja ser aprovado por Deus? Paulo fala isso para você, procura apresentar-se aprovado diante de Deus. Como? Antes do como, quero chamar a atenção para um detalhe. Ele fala, procure. E esse é um detalhe interessante. A ideia de Paulo aqui não é que você precisa já ser o cara perfeito, pronto. Não. Ele está falando que você precisa procurar. Você deve ser aquele que mais se esforça para ser. Você está entendendo? E aí ele fala como? Como que você vai ser aprovado por Deus? Santidade ao Senhor, e intimidade com Deus e a sua palavra, ou seja, conhecimento da palavra, obediência à palavra e prática da palavra, refletem sim as características de um homem e de uma mulher maduros na fé. Santidade ao Senhor e intimidade com Deus e a sua palavra. Cara, se você tiver isso, você está show de bola na fita. Intimidade com Deus.
santidade ao Senhor, conhecimento, intimidade com Deus e com a sua palavra. É isso que importa. E gente, isso é muito sério, olha aqui para mim. Qual que é o sentido de nós estarmos aqui hoje? Sábado após sábado nós estamos falando sobre Deus. Nós estamos falando sobre vida espiritual. Hoje, agora há pouco, vocês oraram uns pelos outros sobre vida espiritual. Será que no coração de vocês não arde um desejo de crescer na intimidade com Deus? Será que não tem em teu coração aí um desejo de, Pai, eu quero ter mais. Pai, eu quero conhecer o Senhor mais. Pai, eu quero viver algo além. Porque eu tenho isso. Eu quero isso. Eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual hoje. Eu não estou satisfeito com como eu estou hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, com a intimidade que eu tenho hoje. Eu não estou satisfeito. Eu quero que essa chama arda no meu coração sempre. Fome e sede da palavra de Deus. E quando eu for saciado no outro dia que eu tenha fome e sede de novo. Desejar, pessoal. Sabe, até quando nós vamos viver um cristianismo do produto ruim? Até quando a gente vai viver aquele cristianismo meio sabe, morno, nem lá nem cá, entendeu? Até quando? Até quando seremos esquentadores oficiais de banco? Até quando? Deus nos chama para avançar, cara. Não só na vida da igreja, mas na sua intimidade com Deus. Até quando você vai ser o cara que não, por exemplo, que não leu a Bíblia? Eu nem vou perguntar aqui, mas eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que nunca nem leram a Bíblia. Mas você se diz um discípulo de Jesus, um cristão. Cara, é sua obrigação ler a Bíblia, cara. De capa a capa, pelo menos uma vez. Senão como é que você pode falar que você crê? Aí esse cara vai para a faculdade, encontra um professor ateu lá de ética, ou de filosofia, que o cara leu a Bíblia. Porque você precisa saber do negócio, o diabo sabe mais da Bíblia que todo mundo aqui. E os servos de Satanás, muitos sabem também. Aí você chega lá na faculdade, o cara fala, em tal texto que acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa. E Deus aí nessa história aí? Na Bíblia que você diz crer aí, está escrito isso, isso e isso. Aí você fica estupefato, né? Meu Deus, nem eu sabia que estava escrito isso na Bíblia. Aí você fala, esse meu professor deve ter razão. E é por isso que a gente perde um monte de jovem para a faculdade, porque são jovens que não têm base espiritual, que não têm base na palavra, e vão para a faculdade sem estar fortalecidos, sem se lembrar. Mas até quando, jovem? Até quando você vai topar viver das migalhas que caem da mesa do banquete, ao invés de sentar na mesa e comer? Porque você está sendo convidado por Jesus a sentar na mesa. Eu e você somos convidados a sentar com Jesus na mesa, a comer esse banquete. Paulo, ele deu a letra para a próxima geração. Quero te fazer uma pergunta hoje. Assim como Paulo deu a letra para a próxima geração, Paulo está dando a letra para nós hoje aqui, através desse texto. Que espécie de cristãos nós seremos? Como nossa geração vai ser lembrada? Eu vi uma matéria que me deixou muito triste. A Coreia do Sul viveu um grande avivamento espiritual lá, muitos anos atrás, tipo assim, muitos anos atrás, tipo a época que o reverendo Osni era dos adolescentes. Tipo, mano, sério, tipo, tava secando a Arca de Noé ainda, desse jeito. E aí, a Coreia do Sul recebeu um avivamento espiritual bruto lá. A tal ponto que as maiores igrejas evangélicas estão lá, na Coreia do Sul. Porém, cada vez mais e mais na Coreia do Sul está acontecendo, estão aparecendo templos, megatemplos, templos para tipo assim, 100 mil pessoas sentadas.
que estão ficando vazios, vazios, vazios. Porque a geração que viveu o avivamento, isso não passou para a próxima. Não sei se não houve discipulado, não sei o que aconteceu, mas não teve continuidade. A minha pergunta para você é: qual geração nós seremos? Será que nós vamos ser os cristãos que oferecem o produto espiritual bom de Cristo? Ou será que nós vamos ser igual aquele estabelecimento que o cara vai conhecer e vai falar: ih, não vale a pena ir lá não, não vale a pena conhecer não, não vale a pena a experiência não, porque o produto lá é zoado, é ruim, o gosto é ruim, dá dor de barriga. Será que eu e você, será que nós como igreja, será que nós seremos o motivo pelo qual a música, o evangelho dos fariseus existe? Ou a razão pela qual ela vai deixar de fazer sentido? Nós precisamos pensar sobre isso. Esse não é o chamado do pastor, da instituição igreja, não, nós precisamos chamar para nós isso. Quem nós seremos? Quero chamar você a ter um tempo de oração sobre isso. Se você quiser ficar de pé, de joelho, sentado, como você preferir, mas tenha um tempo de oração agora. É hora de crescer, é hora de buscar maturidade espiritual. Meu desejo e minha oração é para que nós possamos ser uma geração que impacta a próxima geração e esta que está aqui agora. Que nós possamos ser uma geração que abençoa, uma geração que fornece um produto espiritual bom, agradável, que quando as pessoas que não conhecem a Cristo vierem aqui participarem, que elas possam olhar e falar: pô cara, que massa, eu quero voltar, que legal, eu quero participar de novo. O que é esse negócio de célula? Pô, o que você tem, que você, parece que você exala algo diferente,